The Legal Life of the Startup. Então, basicamente, Startup Law, então o direito aplicável à startup, o direito aplicável ao ciclo de vida da startup, que é fruto dos últimos 10 anos que eu venho trabalhando como co-founder, como mentor, como advogado de startups no Brasil. Uma dessas startups foi muito bem sucedida, a gente fez o caminho completo, a gente pegou a tecnologia pura na universidade, testou, desenhou produto, montou time, validou, inseriu no mercado, escalou e vendemos 5, 6 anos depois para uma empresa de capital aberto. Então foi bacana porque é uma experiência que eu pude fazer todo o ciclo de vida da startup e desde o primeiro momento com um olhar preventivo e conservador em relação às questões jurídicas de uma startup. E aí, ao longo desses anos, ao longo dessas experiências, eu fui criando algumas ferramentas, eu fui criando alguns métodos de, basicamente, como fazer o direito escalar, assim como o desafio da startup é você desenvolver a engenharia, o software, o algoritmo que seja escalável, né? O produto e serviço precisa ser escalável, a estratégia de marketing precisa ser escalável, o modelo de negócio precisa ser escalável, mas como é que a gente pensa o direito para ele ser escalável? Como é que a gente assemble, como é que a gente design the law para que ela seja escalável, para que ela sirva a essência da startup? Então, esse é o core da minha pesquisa, essa é a principal questão da minha pesquisa, e que é muito baseada nesses 10 anos que eu tive de experiência profissional, hands-on, e desenvolvi algumas coisas que é o que eu compartilho hoje com vocês. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, nossa visão é uma visão holística, nossa visão é uma visão do todo, é uma visão 360 graus sobre todo o direito que se aplica, o que a gente deve ter consciência ao longo do ciclo de vida da startup. Então, num primeiro momento, o nosso esforço foi de mapear esse direito. Na sequência, e aí vocês vão ver, eu vou falar, a gente transformou esse mapa, essa fotografia num filme, ou seja, a gente colocou um time frame e a gente fez a jornada da startup. E no terceiro momento, a gente propõe um índice, enfim, baseado no mapeamento, baseado na jornada, que, a princípio, é um índice que nos dá algumas informações sobre em que estágio e qual tipo de eficiência e segurança jurídica que a startup detém. Então, com esse slide eu faço referência ao blueprint, né? O blueprint que é um momento onde não se reinventa a roda, no caso aí da bicicleta, não se reinventa os materiais da casa, mas a forma como você design e assemble a bicicleta, a forma como você junta o todo, é o que é a diferença. E é isso que a gente propõe. Então, as questões jurídicas que a gente mapeou não são questões novas, são questões existentes no direito brasileiro. A jornada que a gente desenhou é uma jornada que visa servir a essência da startup, mas a gente não reinventou a roda, a gente simplesmente oferece uma estratégia, uma abordagem para a conscientização dos aspectos jurídicos. E aí o que a gente visa é que o empreendedor, a startup, que vocês não deixem dinheiro na mesa em relação aos contratos com o cliente, que não tem uma relação vulnerável entre os sócios, que ao longo da vida da startup vocês não carreguem passivos trabalhistas ou tributários. Então, o que a gente visa com esse trabalho de pesquisa ter certeza que não se deixa valor na mesa, que a startup não perde valor por questões jurídicas, muito pelo contrário, que ela esteja robusta, que ela seja percebida como eficiente nesse aspecto, que para se transformar
o produto, o serviço e a ideia de vocês em negócio, é fundamental que vocês tenham esse olhar de jurídico, que não deve ser, claro, o principal. A ideia aqui não é dizer, olha, os aspectos jurídicos são os mais importantes de uma startup. Não é. O mais importante de uma startup é vocês desenvolverem o produto, a tecnologia, vocês testarem, validarem, enfim, vocês fazerem todo esse caminho. E aí, nas diferentes metodologias de Lean Startup, de Discipline Entrepreneurship, de Canvas, utilizando todas essas metodologias, que vocês foquem no produto, na essência, na atividade fim, mas é estratégico também vocês tomarem conta da atividade meio, da retaguarda, que são os aspectos jurídicos. Então, a gente faz essa abordagem com essa visão, a visão de um todo, a visão 360 graus, a visão do blueprint. E aí o público-alvo. Nosso público-alvo é o ecossistema de empreendedorismo, no caso, no Brasil. Então, estudantes, professores, empreendedores, investidores, a turma que desenha as políticas públicas. Então, a nossa pesquisa foi muito pensada para se comunicar com não advogados. Então, é uma pesquisa fundamentalmente jurídica, mas que a gente buscou ter uma linguagem, uma abordagem não jurídica. Então, vocês vão perceber aí que eu fujo um pouco do juridiquês, tentando ser didático e passar essa consciência por esses aspectos jurídicos. A ideia é transformar um enigma, algo complexo, em algo simples, que vocês possam compreender e ter uma noção do que vocês devem se preocupar ao longo do caminho. Aí um pouco da minha experiência profissional e acadêmica. Do lado esquerdo aí, PUC, Harvard, FGV, são minhas experiências acadêmicas. Eu fiz Direito na PUC, fiz o LLM em Harvard, fiz um mestrado na FGV Direito e acabei de ser aceito, na verdade, vou começar um doutorado em Ciência da Computação com o professor Silvio Meira, enfim, que é um professor bem atuante no ecossistema de empreendedorismo e inovação no Brasil. Tive experiência em iniciativa privada, em grandes escritórios de advocacia, fui secretário de Patrimônio, Ciência e Cultura de Olinda, que é minha cidade natal. Fui gestor do Porto Digital, que é um polo de ciência e tecnologia, mentor do Gênesis, do César. Tenho uma parceria muito próxima com a UFMG, com a UFAM, os Centros de Ciência da Computação dessas universidades. E aqui algumas logos das startups que eu cofundei, que eu fui sócio. E a NEMU, Made Human by Tech, que é o caso bem sucedido que eu estava mencionando com vocês, que a gente teve a oportunidade de vivenciar essa experiência do começo ao fim, de pegar a tecnologia pura, transformar em empresa, escalar e vender isso para uma empresa de capital aberto. Então, é só para vocês entenderem um pouco do meu olhar e de onde vem o que eu vou estar apresentando para vocês em termos de método e de conhecimento. O nosso foco é um estudo de caso sobre a legislação brasileira. Então, ao final, a gente propõe um método que pode ser utilizado em qualquer legislação do mundo, mas o nosso foco, o estudo de caso, foi a partir do sistema da legislação brasileira. Aqui, enfim, eu vou explicar para vocês um pouco do método, mas essas duas imagens, a do lado esquerdo colorida é um mapeamento de todos os aspectos jurídicos no ciclo de vida da startup, e do lado direito, em branco e azul, é a mesma figura do mapeamento, só que aí já vazia, para que os empreendedores, para que as startups possam preencher, a partir do que a gente mapeou, a sua realidade. Então, na verdade, um molde para aplicação do método do mapeamento na realidade da startup, enfim, de vocês e de quem estiver interessado em ter esse olhar mais consciente sobre os aspectos jurídicos.
E aí isso tudo, o nosso objetivo não é estar propondo uma legislação nova, o nosso objetivo de pesquisa acadêmico não é, vamos propor uma lei da startup, o marco legal da startup. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é ajudar a fortalecer a estratégia de quem está gerindo uma startup hoje. De quem está investindo numa startup hoje, de quem está documentando uma startup hoje, de quem está fundando uma startup hoje. Então, todo o nosso olhar é no sentido de dar conta dos aspectos jurídicos que influenciam a startup, que a startup deve ter consciência de que existe, deve avançar sobre esses pontos, muito mais do que dizer, olha, a legislação deveria fazer isso, tem que mudar isso, aquilo. Claro que muitas coisas ao longo do caminho, vocês vão perceber que a gente propõe coisas, que a gente simplifica coisas, que a gente avança em coisas, mas o nosso objetivo não é, por si só, propor um marco legal que seria basicamente definir, que nem se teve o marco legal da internet, você ter o marco legal do direito relacionado às startups. Então, a gente acha que tem uma contribuição da nossa pesquisa nesse lugar, mas não é a nossa intenção propor uma legislação específica. A gente acha que esse debate tem que ser muito mais amplo, tem que envolver muito mais gente, muito mais instituições, e claro que a nossa pesquisa é uma contribuição nesse sentido, mas longe de ser algo que se basta. E aí, quando a gente fala de startup, né, a gente está se referindo a startups que navegam no mundo da economia do conhecimento. E aí, economia do conhecimento, definida aqui, essa imagem do lado direito, The Knowledge Economy, Roberto Mangabeira Unger, é o professor que eu trabalho aqui em Harvard, e ele lançou esse livro recentemente, no mês passado. Eu recomendo que todo mundo, se tiverem um tempo, dar uma olhada. É um livro complexo, fala sobre economia do conhecimento de forma macro, das nações, dos povos, da sociedade. E eu não vou me aprofundar nisso, mas é só para vocês terem uma perspectiva que a startup que a gente está tratando é a startup que se insere na economia do conhecimento, startup que se insere no contexto aqui da hack de tecnologia, tech startup. Então, esse é o nosso foco dentro de um cenário macro definido aí pelo Professor Unger como The Knowledge Economy. E aí, agora a gente vai entrar um pouco mais na essência da startup, né? Então, o que é uma startup? O que faz da startup um organismo com características próprias? A startup é uma empresa limitada, a startup é uma MEI, a startup é uma sociedade anônima fechada, uma SA fechada. O que é uma startup para o direito? Né? Então, para a gente começar a fazer essa união, começar a entender como é que a startup e o direito dialogam, a gente precisa entender o que é a startup e quais as suas origens, né? Então, e aí nesse slide eu destaco dois aspectos. Um deles é o aspecto das navegações, na época das descobertas das navegações, os portugueses chegando na costa do Brasil, os espanhóis chegando na América, enfim, os ingleses dominando o mundo, na época das navegações. Então, tem gente que defende que as navegações, os navios que saíam para explorar o mundo eram startups, já eram um modelo de startup. Por quê? Porque eram vários navios que iam, faziam os investimentos, muitos afundavam, se perdiam, enfim, não voltavam, mas os que voltavam tão carregados de riqueza que justificava todo aquele investimento em todos aqueles navios que foram e não voltaram. Então, tem algumas pessoas que defendem que o modelo de startup que a gente trabalha hoje, né, que a hack adota, as origens foram nas navegações. Eu acho que não, eu acho que é um nível, até tem uma coisa lúdica, mas o modelo econômico que de fato a gente conhece hoje como sendo das startups de tecnologia, que a gente fala de escalabilidade, ele surge no pós-Segunda Guerra Mundial, ele surge 1940, a partir de 1945,
Então, os Estados Unidos tinham investido muito dinheiro em pesquisa para ganhar a guerra, e aí tem vários filmes, literatura sobre essas inovações da guerra, é, é, inteligência artificial para quebrar o código do inimigo, o cálculo da bomba atômica, equipamentos desde botas de borracha para a guerra, que naquele momento foi uma inovação importante. Então, você tem um esforço muito grande dos Estados Unidos, de muito dinheiro público do governo, financiando inovações dos melhores cientistas da época que foram convocados para inovar dentro daquele esforço de guerra. E que deu certo, foi uma estratégia que deu muito certo. Um dos caras que participou, vocês estão vendo a foto dele aí, professor Jorge Doriot. Ele era um professor da Harvard Business School e ele era chamado General Doriot, embora ele nunca tenha sido general, mas ele foi convocado, ele foi para o exército durante a guerra para coordenar. Ele, como professor, ele era especialista em métodos de inovação, então processos e métodos para gerar inovação. E aí ele foi para o exército durante a guerra para gerir muito desses esforços de guerra que geraram inovações incríveis. Maravilha. Os Estados Unidos ganhou a guerra, o dinheiro do governo foi transferido, o governo americano, em vez de investir nas inovações, passou a investir maciçamente na reconstrução da Europa, e você fica com várias pesquisas, estado da arte pelo meio do caminho, vários cientistas, grupos de pesquisa dispostos a seguir com aquelas pesquisas, mas sem financiamento, então praticamente inviabilizando. E aí o que se faz? Então Doriot é um exemplo, certamente tiveram outras pessoas precursoras nesse momento, por exemplo, do MIT, e de outras universidades e centros e territórios americanos, mas eu trago Doriot aqui como um exemplo apenas. Ele funda uma empresa chamada American Research and Development Corporation, que são essas imagenzinhas que vocês estão vendo aí. Essas imagenzinhas, na verdade, são os reportes anuais que mostravam os investimentos e as empresas e as inovações que ele estava investindo. Então, o que o Doriot fez? O Doriot foi buscar na iniciativa privada o dinheiro que o governo já não mais dava. Então, as pesquisas ficaram pelo meio do caminho, os cientistas ficaram pelo meio do caminho, carentes da verba pública. O Doriot começou a desenhar mecanismos e formas pioneiras à época de financiar essas inovações, esses grupos de pesquisa com verba privada. Para mim, essa é a origem do modelo de startup que a gente entende hoje. Então, o modelo de startup que a gente vai tratar aqui e que a gente vai pontuar os aspectos legais surge nessa época, surge no pós-guerra com o desenho de novos mecanismos de financiamento privado do que antes era financiamento público. Então, é a partir desse momento que a gente entende a origem da startup que a gente vai falar hoje aqui e avançar nos aspectos jurídicos. Legal. E aí essa startup que surge no pós-guerra, esse fenômeno econômico, e aí eu já começo a falar um pouco da minha pesquisa. Então, a gente entende que a startup é um fenômeno econômico recente. A gente entende que ela é um fenômeno econômico com características próprias. Então, uma startup não é uma limitada, a startup não é uma pequena empresa, a startup não é um grupo de pesquisa, a startup é um fenômeno econômico recente. É um arranjo institucional com características próprias. E que características são essas? O que faz da startup um organismo próprio? O que faz da startup algo novo ao olhar do direito? E aí a gente começou a pontuar. Eu vou mencionar aqui para vocês alguns desses aspectos, não vou me aprofundar, porque eu quero chegar logo na parte mais prática, que eu acho que é o foco aqui do papo de hoje. Mas acho que é importante a gente ter essa consciência do o que faz da startup um organismo com características próprias no âmbito da economia do conhecimento. Então, um dos aspectos é um organismo desenhado desde o início para crescer muito e rápido ou fechar. Então, isso é uma característica absolutamente nova.
você pensar uma empreitada, você pensar uma empresa, você pensar uma organização que ou ela cresce muito e rápido, ou ela fecha, isso é novo. Quando o legislador pensou o direito, por exemplo, o direito que rege a empresa limitada, o direito que rege a sociedade anônima no Brasil, quando Bulhões Pedreira e Lamy Filho, que foram os caras que desenharam essa legislação lá em 1970, que rege até hoje a sociedade anônima no Brasil, quando eles pensaram nas regras, eles não tinham em mente desenhar regras para um organismo, para uma empresa que ia crescer muito e rápido ou fechar. Eles desenharam as regras para empresas familiares que iam durar gerações. Eles desenharam as regras para as grandes corporações que à época já começavam a dominar o mundo. Então, o direito foi desenhado para um tipo de organização completamente diferente das características de uma startup como a gente trata aqui. E uma das características principais desse fenômeno econômico é essa questão de a startup ela cresce muito e rápido, ela fecha. Então, se ela estiver crescendo um pouquinho durante alguns anos, ela pode até estar no verde, ela pode até estar dando um pouquinho de lucro, mas ela fecha. Por quê? Porque o modelo, então ela deixa de ser startup e vai passar a ser aquela empresa de pequeno porte, etc. Tal. Então, se o objetivo for de startup, a gente entende que necessariamente a gente precisa estar pensando em crescer muito e rápido em pouco tempo, né? Então, isso é uma característica importante para a gente entender esse novo fenômeno econômico e tal. Uma outra característica da essência da startup, como a gente entende, é a transitoriedade entre sócios. Então, é da essência da startup, desde o início, você ter a transitoriedade permanente entre sócios. Então, você tem os sócios fundadores, ao longo do caminho, alguns desses sócios fundadores saem, faz parte, entra investidor anjo, entram outros sócios que vão ganhar vesting, que vão ganhar stock options, aí outros sócios saem, aí entram outros sócios de venture capital, que é um dinheiro mais grosso, e aí depois entra ainda o private equity, e funcionários se tornam sócios. Então faz parte da essência da startup você ter muita transitoriedade de sócios, e aí fica já um ponto para vocês refletirem que faz parte dessa caminhada. Alguns de vocês vão sair, outros vão ficar, novos vão entrar, investidores vão chegar. E como é que a gente lida com os aspectos jurídicos relacionados a essa transitoriedade societária? Então, até aqui, se pensava essa entrada e saída de sócios quando a empresa quebrava, precisava ser vendida, quando você tinha sucessão de gerações familiares, os filhos assumindo, aí você tem uma transitoriedade de sócios, mas não tão dinâmica e permanente e da essência da coisa como é no caso da startup. Então, como é que a gente se prepara, como é que a gente desenha o direito para, desde o início, estar preparado para fazer essas transições entre sócios com segurança e com eficiência, que é fundamental. Não tem nada mais que quebra a empresa do que briga de sócio, desentendimento de sócio, fragilidade entre os sócios. Então, esse é um ponto intrínseco, muito próprio da startup. Desde o início, ela tem essa característica de saem sócios, entram sócios, e isso faz parte. Isso não acontece numa pequena empresa, isso não acontece numa limitada, isso não acontece, isso acontece numa startup. Então, um outro ponto bastante característico, e aí eu vou pular aí o co-petition, eu vou falar sobre Strategic Minority Partner, que é a relevância estratégica do sócio minoritário. Então, a startup é muito comum nas startups você ter a figura de um sócio minoritário, um sócio que ele não detém grandes percentuais da empresa, mas às vezes aquela pessoa é responsável por deixar a empresa de pé. Então, geralmente um cientista, geralmente alguém que tem o conhecimento necessário, diferencial competitivo do produto, do serviço que a startup oferece. Então, antigamente, se você era sócio majoritário de uma empresa, se você era o sócio
que tinha mais participação societária na empresa, você tinha forças e mecanismos para tirar os sócios minoritários e a empresa podia continuar sem o sócio minoritário. Na startup é muito comum você ter a figura de um sócio minoritário que, se ele sair, se o sócio majoritário retirá-lo, a startup nem fica de pé. O diferencial competitivo, o conhecimento necessário para gerar inovação, ele está naquele sócio minoritário, principalmente nas etapas iniciais de uma startup. Isso é uma característica muito intrínseca da startup. E, por fim, aqui no seminário, no livro, enfim, tudo isso aqui que eu estou contando para vocês está virando livro, a gente vai publicar agora em 2019. Tem vários outros aspectos, mas um último para a gente mencionar é a necessidade de você fazer o desenho, o crescimento, a descoberta, a inovação, o teste, a validação do seu produto, do seu serviço, pensando em que, se não for validado, você vai precisar fechar, você vai precisar ou pivotar, claro, mas é muito comum também, no modelo econômico de startup, você planejar o fechamento da empresa. Então, às vezes, fechar a empresa é mais difícil do que abrir. Então, é importante ter essa consciência, é importante entender que faz parte da essência da startup o teste e a validação. Se não se validar, pode-se sempre pivotar, mas também pode-se fechar para começar de novo. Então, como é que a gente pensa o direito desde o início para que esse momento de fechamento, se for necessário, e muitas das vezes ele como é que a gente pode fazer isso com eficiência, com segurança e com o mínimo de dor de cabeça possível, especialmente no Brasil? Tem vários aspectos aí peculiares de questões tributárias, questões de registro, junta comercial, que a gente desenhou especificamente atendendo o ciclo de vida da startup e essa consciência de que a gente tem que estar sempre preparado ou pensando de que a empresa tem que estar preparada para escalar, mas também para fechar, se for o caso. Então, isso é só para vocês entenderem um pouco do aspecto teórico por trás das ferramentas e da prática que a gente vai começar a falar a partir depois desse slide. A gente foi buscar também, nessa introdução teórica, a definição de startup. Então, a gente falou sobre a origem, a gente falou sobre as características essenciais e agora a gente está falando sobre conceito e definição. E aí a gente foi mapear, né, a gente foi identificar as pessoas do ecossistema, tanto internacional como brasileiro, aceleradoras, instituições, governo. A gente identificou aí as principais autoridades do ecossistema de startup e como é que eles definem startup. Eu coloquei alguns aqui nesse slide para vocês terem uma ideia, mas no livro a gente vai muito mais a fundo, a gente busca muitas outras definições para chegar na definição própria, para chegar no nosso entendimento sobre definição, que por hoje basta mencionar que tem uma palavrinha-chave na definição e no conceito de startup, que é escalabilidade. Então, você tem aí várias formas de se definir o conceito de startup como a gente entende, ou seja, essa startup que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir do financiamento privado da inovação que antes era financiada pelo governo, essas características essenciais que a gente identificou. Então, dentro desse contexto que a gente está teórico, que a gente está explicando o que é startup, a palavrinha mágica, a palavrinha que se repete em todas as definições é escalabilidade. E é a partir daí que a gente foi buscar entender como é que a gente pode desenhar o direito para que ele seja escalável também, como é que a gente pode desenhar o direito, como é que a gente pode ter uma estratégia, uma abordagem jurídica que sirva a essa essência da startup, que é escalar, que sirva a essa startup que tem essas características que a gente definiu, que sirva a essa startup que surge no pós-Segunda Grande Guerra. Então, a palavrinha-chave que, na verdade, abre o livro e é
o que vai direcionar aí toda a nossa abordagem prática é a escalabilidade. O modelo econômico desse fenômeno recente, que é um arranjo institucional complexo, que é a startup, a essência maior é escalar. Legal. O que significa escalar no ciclo de investimento de uma startup? Então, já existe um padrão, um entendimento sobre o ciclo de investimento de uma startup. Não existe uma abordagem específica para o direito, mas existe para o ciclo de investimentos. Então, para a gente não reinventar a roda, vamos partir desse lugar. Se a gente for galgar não só o ciclo de investimento, mas também adotando as etapas do ciclo de vida da startup, que já são padrões, né? Cada startup tem sua realidade, tem sua verdade, mas tem alguns padrões que a gente pode utilizar e a gente vai utilizar muito a partir de agora, esses padrões, esse entendimento comum de alguns conceitos. Um deles é o ciclo de investimento e o outro também é o ciclo de vida. Então, ciclo de vida, o que eu quero dizer? Ideação, descoberta, depois teste, prototipação, validação, depois eficiência, gestão, depois venda, escala, venda. Legal. Então, se a gente pegar essas etapas do ciclo de vida da startup, descoberta, validação, eficiência, escala, com um ciclo de investimento, essa imagem que vocês estão vendo, eu estou juntando aí uns 4 gráficos, uns 3, 4, 5 gráficos, diferentes conceitos que eu vou explicar aqui. Estou explicando já, mas que é importante a gente entender. Primeiro a curva de investimento meio que lembra esse hockey stick, né? E aí você tem um hockey stick, ele em pé e ele deitado. Então, em tese, quando a gente fala da curva de investimento de uma startup, tem esse formato, né? Então, ele é flat no início, que é ali a fase de descoberta, validação, eficiência, e depois ele escala. E aí o hockey stick menciona. Então, em tese, é o hockey stick, aí ele em pé. Na prática, e aí está o hockey stick deitado, a fase de descoberta, validação, teste, prototipação, ela é muito mais longa do que se imagina ou do que a gente gostaria, a gente, empreendedores, gostaria que fosse. Então, isso é um conceito para vocês terem em mente, o ciclo, alavancagem, né? O crescimento escalável e o hockey stick curve representa esse crescimento da startup. Você tem um momento de disrupção, que está nessas 2 linhas mais fininhas, sutis. A azulzinha quer dizer os custos de uma startup, e a verde é receita. Então, o grande segredo de escalar do ponto de vista econômico é isso, é você ser capaz de manter os custos de forma linear. Os custos eles não crescem muito, mas a receita, quando você já testou, validou, ela escala. Então, esse entendimento do ciclo de vida com o ciclo de investimentos é importante para a gente começar a trazer os elementos do direito. E aí o mapeamento, tá? Esse é o mapeamento de todos os aspectos jurídicos no ciclo de vida de uma startup. No caso, uma startup no âmbito da legislação brasileira, com as leis brasileiras. Essas figurazinhas menores são apenas para ilustrar, na verdade, o nosso processo de criação do mapeamento. Então, a versão final, essa imagem maior, em amarelo e verde, e essas imagens menorzinhas aí do lado esquerdo, foi o nosso processo de criação do mapeamento, como a gente começou a trabalhar o design e a figura para chegar nessa versão final, que é a 17ª versão, quando a gente conseguiu aí, são 90 pontos. Eu queria agora que vocês olhassem um pouco para essa imagem grande.
que eu vou explicar ela tem muitas informações aí, a gente não vai passar por tudo, mas é importante vocês entenderem a lógica por trás do mapeamento, porque é a partir daí que vocês vão gerir os aspectos jurídicos da startup de vocês. Então, primeira coisa é a leitura dessa imagem ela é de dentro para fora. Então, ela começa ali onde está Startup Law. Ali começa a leitura dessa imagem. As fatias que vocês podem ver aí, as fatias em pizza, né? Que é a sociedade, financeiro, propriedade intelectual, questões trabalhistas, tributos e o dia a dia operacional. Então, a gente mapeou todos os aspectos jurídicos e a gente dividiu em 6 áreas. 6 áreas estratégicas, que no caso, a parte de sociedade, né, questões societárias relacionadas aos sócios, questões financeiras, questões de propriedade intelectual, trabalhistas, tributário e dia a dia operacional. Então, a gente mapeou esses 90 aspectos e a gente foi distribuindo o que cada aspecto jurídico dizia a respeito em relação às atividades econômicas, financeiras, comerciais, operacionais da startup. E a gente dividiu nessas 6 áreas. Teve algum momento desse processo que foram 9 áreas, que foram 7 áreas, a gente foi modelando e a gente chegou nessas 6 áreas. E aí, um outro aspecto que é importante entender dessa figura são as camadas. Então, se você olhar ali para o Startup Law, onde tudo começa, vocês têm uma camada verde, depois uma outra camada verde clara, uma verde clarinha e a última amarela, né? A camada circular, né? O perímetro desse mapeamento. O que isso quer dizer? Essas camadas são o ciclo de vida da startup. Então, a primeira ali é a descoberta, a segunda é a validação, a terceira é a eficiência e a quarta é a escala. Isso não tem mistério, isso é um padrão. O ciclo de vida da startup está dividido entre descoberta, validação, teste, eficiência e escala, a grosso modo, né? Então, por exemplo, na descoberta, Steve Jobs e Steve Wozniak, quando estavam desenvolvendo lá na garagem o Mac, etc., o que eles deviam ter em mente dos aspectos jurídicos que são importantes para o futuro da empreitada. Então, essa é a fase de descoberta, mapeação. Quais são os aspectos jurídicos importantes no momento de ideação? E aí a mesma pergunta no momento de validação, no momento da eficiência e tal. Então, as camadas representam o ciclo de vida da startup. As bolhas são os aspectos jurídicos mapeados. Então, são 90 bolhas. Se vocês perceberem, tem bolhas pequenas, médias, grandes, muito grandes. Tem bolhas em branco. O que a gente quer dizer com as bolhas em branco? Quer dizer que essa abordagem não é uma equação matemática, é um conceito, é um indicador. Está longe de ser uma equação exata, hard science. Né? Então, as bolhas que estão em branco, de alguma forma, sinalizam isso. Olha, isso aqui é o mapeamento jurídico no ciclo de vida da startup, mas é uma abordagem, é um conceito, é uma estratégia, não é uma verdade absoluta. E aí, o tamanho das bolhas representa a relevância daquele aspecto jurídico no ciclo de vida. Então, se vocês pegarem aí propriedade intelectual, ali a fatia propriedade intelectual, vocês vão ver que tem uma bolha enorme com o nomezinho software. Então, o âmbito do nosso mapeamento, o âmbito da nossa pesquisa são startups dentro da economia do conhecimento que trabalham o aspecto digital, software, engenharia de software, algoritmos, inteligência artificial, inteligência das coisas. Então, todo esse mapeamento é focado em startups com essa característica. Ora, se a gente está com esse foco, nada mais justo do que o aspecto jurídico da propriedade intelectual relacionada ao software é relevantíssimo, para vocês verem aí o tamanho da bolha. Então, o tamanho da bolha ele é um indicador da relevância do tema dentro do contexto. Tá? Então, em resumo, esse é o mapeamento dos 90 aspectos jurídicos no ciclo de vida da startup, divididos por áreas estratégicas,
sociedade, financeiro, propriedade intelectual, trabalhista, tributos e o dia a dia operacional, distribuídos no ciclo de vida da startup. Então, se você está na fase de ideação, o que você deve atentar? Se você está na fase de teste e validação, o que você deve atentar dos aspectos jurídicos? Tá? Então, esse é o mapeamento, essa é a fotografia do todo. Esse é o estudo de caso da legislação brasileira. Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa imagem, ela está disponível no meu site, joaofalcão.com.br, e se você clicar em cada uma das bolhas, tudo aqui nessa imagem, no meu site, tem um conteúdo, tem um significado, né? Então, todas essas bolhas, todas as áreas, tudo isso que eu descrevi para vocês, se você navegar pelo meu site por essa imagem, ele é todo clicável. E aí aparece o conteúdo exatamente do que é cada bolha, do que é cada etapa, etc. E aí para ajudar vocês. Então, aqui nessa abordagem, os aspectos jurídicos, eles não tem nada de novo, né? A nossa contribuição aqui é a forma como a gente organizou, a forma como a gente distribuiu, a relevância e o peso que a gente dá para cada aspecto jurídico, levando em consideração tratar-se de uma startup de tecnologia no Brasil. Então, do ponto de vista jurídico, não tem nenhuma inovação. O que a gente propõe como uma abordagem nova é a organização, é a distribuição. E é que essa imagem que eu faço referência lá no início, quando eu falei uma visão holística, uma visão 360 graus, um blueprint do todo, né? Então, esse é o estudo de caso do mapeamento do Brasil. Aí aqui tem os aspectos que eu acabei de escrever para vocês separados, então o mapeamento dos aspectos, depois aqui os ciclos de vida, o life cycle, cada camada, na sequência as áreas estratégicas, enfim, o que eu acabei de escrever para vocês terem uma noção melhor dessa distribuição e de cada uma das camadas de informação presentes naquele mapeamento. Legal. E aí a gente colocou a fotografia, a gente adicionou uma camada de tempo. A gente pegou a fotografia e transformou num filme. A gente pegou o mapeamento e colocou em perspectiva, né? Então, o que deve ser feito a cada momento do ciclo de vida da startup, como isso está conectado com aquela curva de crescimento, com escalabilidade. Então, primeiro a gente fez o mapeamento e agora a gente começa a falar da jornada. A gente começa a falar... e aí, quando a gente começou a conectar todos esses aspectos jurídicos, né? Então, essas bolinhas que nessa imagem tão menor são aquelas bolhas, são essas bolhas aqui, né? Essas bolhas todas a gente falou, cara, legal, isso aqui é o mapa, mas se a gente tiver que numerar 1, 2, 3, 4 e dar uma sequência no que deve ser feito primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como é que a gente conta essa história falando de uma jornada e não só uma imagem estática. E aí a gente começa a ter essa imagem lúdica de como se fosse um engine de uma bicicleta, né? Então, e aí a gente vai evoluir dentro dessa analogia que a gente está fazendo em relação às marchas de uma bicicleta, para que se possa, para que a startup possa fazer essa jornada com eficiência. Legal. Aí a gente começa a misturar alguns conceitos aqui. Então, o mapeamento, o ciclo de vida, a curva de investimento e como é que isso tudo se desdobra num passo a passo. E aí, repetindo, a gente está falando de uma abordagem, a gente está falando de uma estratégia, a gente está falando de um conceito, a gente não está falando de uma equação matemática, a gente não está falando de uma verdade absoluta, né? No direito é muito difícil, eu diria impossível a gente falar aí de uma estratégia, uma abordagem que sirva especificamente para a sua startup
ao longo do ciclo de vida da startup de vocês vão precisar conversar com advogados, vocês vão precisar tratar das questões específicas da empreitada de vocês, mas o que a gente faz aqui é ter uma abordagem do todo, fazer uma jornada que possa trazer consciência e ferramentas de gestão desses aspectos jurídicos para os empreendedores, para as startups. E aí a gente começa a misturar tudo, que essa imagem mostra um pouco disso, né? Então, a bicicleta aqui, quando está na fase de descoberta, validação, ela precisa ter algumas marchas. Depois, na fase de eficiência, ela precisa ter mais possibilidades, né? E para escalar, então, ela tem que ter consciência de todos os aspectos jurídicos, ela tem que estar robusta do ponto de vista jurídico, ela tem que estar com uma série de formalizações. Então, tem coisas que devem ser tratadas na fase de ideação, tem coisas que devem ser tratadas na fase de eficiência, tem coisas que devem ser tratadas, e que coisas devem ser tratadas em que momento do ciclo de vida da startup. Essa é a jornada. Então, a gente desenha isso. Se vocês quiserem, quem tiver interesse, eu posso mandar uma prévia, uma versão preliminar dessa parte do livro, que é a parte mais prática, a parte que a gente vai destrinchando um a um o que deve ser feito em cada etapa. Então, quem tiver interesse aí, eu posso mandar um primeiro corte dessa parte do livro. São 100 páginas. E, enfim, eu ainda estou trabalhando, ainda falta alguma complementação, ajuste fino, mas 95% já está de pé. E quem tiver interesse de entender um pouco mais de como aquelas bolhas, de como aqueles 90 aspectos do ciclo de vida que a gente mapeou, dos aspectos jurídicos que a gente mapeou, como é que eles são tratados no tempo. Aqui a gente já entra num outro lugar. Aqui a gente falou do mapeamento, a gente falou da jornada, e aqui a gente começa a falar do índice. Então, a partir do mapeamento e da jornada, a gente criou um índice. O que é esse índice? Esse índice é o seguinte: se você me disser em que momento do ciclo de vida a startup está, e o somatório de pontos, eu atribuí pontos a cada aspecto jurídico da jornada da startup. Então, eu atribuí pontos a essa jornada. Se você me disser o somatório de pontos, então, por exemplo, você tem um memorando de entendimentos com sócios, você tem você vai fazer um teste no cliente, você assinou um pré-contrato, entre os sócios, vocês assinaram uma carta de titularidade, um acordo de titularidade transferindo os direitos intelectuais de propriedade intelectual para a startup. Então, esses são aspectos, por exemplo, importantes no início da startup. Você tratar um memorando de entendimento entre os sócios, você ter uma carta de todos os sócios cedendo todos os direitos intelectuais para a startup, você ter, no caso do momento de validação e teste, você assinar um pré-contrato de responsabilidade com o seu cliente. Então, a gente atribuiu pontos a esses 90 aspectos que a gente mapeou, e esse somatório de pontos com em que momento do ciclo de vida da startup vocês estão, eu sou capaz de dizer se a estratégia jurídica está eficiente, ela está segura. Então, a gente começa a propor um índice a partir disso tudo, um rating, um scoring a partir disso tudo. E aí, como é que funciona isso? Então, essa imagem mostra que em azul a fase de ideação, a laranja de prototipação, depois a fase de eficiência e a fase de escalabilidade. Essa proporção aqui demonstra o nível de responsabilidade jurídica em cada uma dessas etapas. Então, quando você está na garagem, quando você está no laboratório, quando você ainda está na fase de ideação, a responsabilidade é pequenininha. Então, o número de pontos que a gente atribui aos aspectos jurídicos que devem ser tratados nessa fase, ele também é pequenininho, porque se der errado, se você fizer alguma besteira, o impacto daquilo é muito pouco. Poucas pessoas estão em contato com aquela startup ainda está
num momento muito incipiente, germinando. Então, a responsabilidade jurídica ela não merece grandes pontos, grande relevância. Na medida que você vai evoluindo no ciclo de vida da startup, essa responsabilidade jurídica ela aumenta. Por quê? Porque você começa a contratar pessoas, você começa a ter fornecedores, você começa a ter clientes, você começa a ter investidores, você começa a ter uma série de responsabilidades, essas responsabilidades vão aumentando. Então, a pontuação dos aspectos jurídicos também vai aumentando. Então, é a forma como uma relevância aí do índice, em que momento do ciclo de vida você está, e a depender dos aspectos jurídicos desse momento, você vai ter mais pontos ou menos pontos. Depois você tem se a bolinha ela é pequena, média ou grande. Então, a gente dividiu 3 pesos. A bolinha que ela é pequena, o ponto, cada bolha tem 10 pontos, né? Então, se ela é pequena, é 10 vezes 1. Se ela é média, 10 vezes 2. Se ela é grande, 10 vezes 3. E isso vai fazendo o somatório dos pontos que vai dar um indicador da sua governança, da sua segurança, da sua eficiência jurídica. E o terceiro indicador do somatório aí do índice esse aspecto aqui é importante, tá? É um aspecto muito sutil que ele vai amadurecendo ao longo do ciclo de vida da startup, que é o seguinte: se você tem consciência dos aspectos jurídicos, então um memorando de entendimento com os seus sócios. Se você chegou para os seus sócios e falou, olha, precisamos negociar e assinar um memorando de entendimentos. Se você já fez isso na tua startup, você ganha 15% dos pontos relacionados ao memorando de entendimentos. Se você não só mencionou para os seus sócios, olha, precisamos de um memorando de entendimento, mas você efetivamente negociou esse memorando, vocês foram lá, quais são as negociações, qual é a participação de cada um, quanto cada um fica de aspecto societário, as responsabilidades, etc. e tal. Então, se você tem consciência de que precisa do memorando de entendimento e você negociou isso, você ganha 50% dos pontos relacionados a memorando de entendimento. E se você tem consciência, negociou e você formalizou todos os aspectos jurídicos de assinar, de imprimir de um memorando de entendimentos, você ganha todos os pontos relacionados a memorando de entendimento. Então, tem 3 formas, tem 3 pesos, 3 relevâncias aí desses 90 aspectos jurídicos. Primeiro, cada aspecto jurídico vale 10 pontos. Segundo, a depender da etapa do ciclo de vida, esses 10 pontos é multiplicado por 1, por 2, por 4 ou por 8, que é essa imagem aqui. Por 1, por 2, por 4 ou por 8. Depois esse aspecto jurídico, por exemplo, memorando de entendimento, ele tem relevância 1, 2 ou 3. Então é o ponto relacionado a memorando de entendimentos vezes 1, vezes 2 ou vezes 3. E aqui dentre os 10 pontos, se você adquiriu, quanto você adquiriu, qual nível de maturidade em relação àquele aspecto jurídico. Então, é uma forma da gente, mais do que propor o que deve ser feito, é uma forma da gente ter consciência dos aspectos jurídicos, de que a maioria dos aspectos jurídicos eles são processos que precisa primeiro entender do que se trata, que precisa negociar, às vezes, com sócios, às vezes com cliente, às vezes com governo, e que precisa formalizar. Da essência do direito formalizações. Então, é importante, as formalizações trazem segurança nas relações e dos aspectos jurídicos. Então, esse é um pouco os aspectos do índice. Aqui o fechamento do todo, é onde a gente mistura tudo. Então, se você está lá na fase de descoberta, você precisa aqui dos aspectos jurídicos dessa fase mapeados, depois precisa da outra, depois para você conseguir fazer a disrupção e escalar, você precisa de mais aspectos jurídicos, de mais segurança entre sócios, entre cliente, entre fornecedores, senão você não consegue escalar, senão aquilo traz uma insegurança para o empreendimento, para o investidor que não vai entrar, para o cliente que não vai aceitar
fechar um contrato com você. Então, tem vários aspectos jurídicos que, se não tratados, você deixa dinheiro na mesa em relação ao seu cliente, você, se não atentar, você fica com passivo trabalhista, você fica com questões tributárias pendentes, você não cria segurança nas relações de sócios. Então, todos esses 90 aspectos jurídicos que a gente mapeou e distribuiu são os aspectos que vão te dando firmeza, que vão te dando, te fortalecendo para escalar. Não consigo visualizar um cenário onde a startup já tem a tecnologia maravilhosa, já tem a possibilidade de vários clientes, mas não conseguiu um acordo entre os sócios, não formalizou o contrato com os clientes, não está recolhendo imposto. E isso é muito triste. Assim, ao longo desses 10 anos trabalhando com startup, eu já vi belas iniciativas, belas inovações não prosperando por N fatores que, se a consciência jurídica tivesse permeado o grupo, permeado aquela startup, talvez ela pudesse ter tido um futuro melhor, porque os sócios se desentenderam e precisavam ter se acertado muito antes, porque não conseguiu receber o investimento porque não estava preparada. Então, todo esse esforço de mapeamento, jornada e índice é para trazer consciência e eficiência para essas questões de retaguarda que dão aí robustez, que dão sustentação a essa jornada da startup, que não é fácil, é uma jornada bem difícil, e o direito é um aspecto colateral, é um aspecto de retaguarda, mas eu entendo que é um aspecto estratégico bastante relevante. Enfim, e aqui só para ilustrar que a gente criou esse método de mapeamento, jornada e índice, e a gente fez o estudo do caso da legislação brasileira, e aí eu quero abrir para perguntas agora. Desculpa aí, me alonguei, mas queria abrir para perguntas. Estou com a agenda aqui dedicada, a gente tem tempo aí para tirar dúvidas. E aí a gente está propondo esse método de mapeamento, jornada e índice, e a gente fez o estudo de caso da legislação brasileira. Mas, a partir de agora, a nossa intenção é aplicar esse método para a legislação americana, para a legislação israelense, que são os dois principais polos aí do ecossistema de startup como a gente entende. Mas, se vocês quiserem se aprofundar e tirar dúvidas sobre aspectos específicos da legislação brasileira, a gente está aberto aí para bater esse papo com vocês. E aí, agradecendo a atenção, me coloco aí à disposição para tirar as dúvidas, enfim, a gente bater um papo a partir de agora, que eu estou falando já há muito tempo. Demais, João. Muito interessante o conteúdo, parabéns pelo livro, por favor, nos avise quando for publicado. Tem várias equipes aqui no chat já te pedindo aquela prévia do livro que você comentou. Legal. Então a gente fica no aguardo. A gente tem uma pergunta aqui sobre vesting. O Rodrigo queria saber se você podia explicar um pouquinho sobre como funciona vesting nas startups, que é algo comum em startups americanas, mas não tão usado no Brasil. Tá. Vamos lá. Vesting é um mecanismo de você reter e estimular pessoas estratégicas na empresa, pessoas estratégicas na startup. Então, que basicamente diz o seguinte: olha, você vai vestindo, e aí o nome vesting, você vai vestindo participações societárias na medida em que você se dedica ou na medida em que você cumpre alguns milestones, na medida em que você atinge algumas metas pré-negociadas. Então, o conceito de vesting, ele visa reter pessoas e distribuir participações societárias a partir desse mecanismo, né? Que pode ser por mês, por semestre, por ano. Geralmente o mais comum é por ano,
se aquela pessoa atingiu a meta daquele ano, se aquele funcionário, enfim, sócio, e aí ele vai ganhando participações, ele vai vestindo participações societárias na medida que ele vai atingindo e sendo bem-sucedido nas metas, nos milestones negociados antecipadamente. Então, esse é o conceito de vesting. Só que vesting, em termos de estrutura jurídica, a princípio não existe na legislação brasileira, né? E aí, como é que você desenha esse contrato para ele ter segurança na legislação brasileira? Então, um dos aspectos mais controversos do vesting é se o vesting configura salário ou não. Então, se configurar salário, tem uma série de impostos e encargos que incidem sobre aquele montante atribuído ao vesting. Então, a grande dificuldade da segurança jurídica desse instrumento vesting no Brasil diz respeito a questões trabalhistas e tributárias também, né? Porque na medida em que se a justiça trabalhista, no momento futuro de desentendimento entre o funcionário que recebeu o vesting, virou sócio, se aquilo era salário e deveria ter encargos e impostos trabalhistas incididos ali, enfim. Então, vesting é um contrato, basicamente, assim, no apagar das luzes, vesting é um contrato que a startup faz com um determinado funcionário, pessoa, profissional. Não necessariamente precisa ser funcionário, tá? Você pode dar vesting, ter um parceiro comercial estratégico que não é meu funcionário, é um cara que tem autonomia e independência, e a cada retorno que ele traz, a cada novo cliente, a cada nova receita, eu também ofereço participações por ajudar no crescimento da startup. Então, o vesting, enquanto mecanismo, ele pode ser utilizado em diferentes frentes. E é basicamente um contrato para ser firmado entre a startup e o funcionário, ou a pessoa, e que precisa ser... esse contrato ele precisa ser analisado com bastante cuidado para levar em consideração o entendimento da época em que ele está sendo assinado. Então, os tribunais estão decidindo em relação a esses contratos de vesting. Qual é o entendimento da principal doutrina? Porque isso vai evoluindo com o tempo. Então, é importante que, no momento que vocês forem utilizar esse contrato de vesting na startup de vocês, que vocês tenham um assessoramento jurídico capaz de desenhar especificamente o que vocês desejam, levando em consideração o que a legislação daquele momento considera. Não só a legislação, mas jurisprudência, doutrina, enfim. Então, vesting é esse mecanismo que se desdobra num contrato a ser assinado pela startup e o beneficiário do vesting, e que deve ser feito especificamente com as regras, deve destrinchar quais são os milestones, o que deve ser entregue para que o vesting aconteça, para que o beneficiário de fato receba o benefício, qual é a natureza daquele benefício, como é que aquele benefício se dá, como é que aquilo é calculado. Então, isso tudo tem que estar previsto num contrato de vesting, que aí tem várias formas, né? Stock option, phantom stocks, enfim, você tem várias formas de desenhar esse contrato de vesting. Beleza, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, João, da Melissa. Ela diz o seguinte: boa noite, João. Startups em estágio inicial devem evitar custos. Devemos levar em conta essa questão ao analisar o mapeamento que você propôs? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Pois é, esse mapeamento que a gente desenhou e aí a jornada e toda essa abordagem, essa estratégia, a gente não, nossa intenção aqui não é, cara, você precisa fazer todos os aspectos jurídicos e ainda
não tá no nível da ideia, você ainda nem validou, não tem um protótipo, sequer tem um protótipo, e aí você já tem que lidar com uma série de questões jurídicas como se você estivesse escalando. Não é isso. O nosso objetivo aqui é eficiência. É a gente tratar só o que for de fato necessário naquele momento em que a startup está vivendo. Não é a gente sair descambado, tratando, assinando e formalizando tudo. Não é isso. Então, nosso maior esforço de pesquisa, aí tem uma sutileza muito grande nessa pergunta, é isso, é a gente ser capaz de tratar os aspectos jurídicos relacionados à essência da startup, no momento certo da startup, em busca de eficiência econômica, eficiência jurídica, eficiência operacional. Então, tem um conceito no direito chamado Law and Economics, que é uma área do direito, uma área teórica do direito, que fala o seguinte, em suma, fala o seguinte, não basta só ter a melhor estratégia jurídica, a melhor abordagem jurídica para qualquer situação deve necessariamente levar em consideração o aspecto econômico, o aspecto da eficiência, e não vamos descambar, gastar dinheiro para tratar dessa questão jurídica e desconsiderar todos os outros aspectos relacionados. Não é isso. Então, nosso objetivo aqui de mapear, de desenhar a jornada e de gerar um índice é necessariamente a eficiência, a segurança daquele momento em que a startup vive, seja um momento de prototipação, seja um momento de eficiência, de escala, o que deve ser tratado naquele momento. Então, por exemplo, quando é muito comum a startup ir no escritório de advocacia e ela está no início, ela está ainda na fase de ideação, de prototipação, é muito comum, ela vai no escritório de advocacia, a primeira coisa que a turma fala, geralmente pessoas que não entendem o DNA de startup, não entendem o ciclo de vida de startup, não entendem a essência da startup, é muito comum advogados, você tem que registrar, tem um CNPJ, precisa separar a pessoa física dos founders, da pessoa jurídica da startup, porque senão você pode perder seu patrimônio pessoal, você pode ter passivo tributário, trabalhista, então tem que ter um CNPJ, e aí para fazer um CNPJ já tem que pagar custo de junta comercial, vai ter que acionar contador depois, na sequência, então já é na largada 5 a 10 mil para registrar, para constituir a empresa, e aí depois você tem um custo mensal de contabilidade, contabilidade formal, né? Desnecessário, a meu ver, desnecessário. Se a startup está no momento de ideação, não tem protótipo, eu acho que os sócios devem seguir adiante na pessoa física, as responsabilidades na pessoa física. Se você precisar contratar alguém, você vai assinar contrato na pessoa física, do líder, o CEO, vai na pessoa física. E aí eu estou entendendo que é na fase bem inicial da startup. Aí vai pagar um pouco mais de imposto, porque você está na pessoa física, vai correr um pouco mais de risco, mas é um risco que está ali na garagem ainda, está no nível de teste, de prototipação. Eu não vejo necessidade, por exemplo, na fase de descoberta, de já ter um CNPJ, a startup nem está validada, não tem protótipo, e aí você já começa a ter um custo de manutenção, de governança. Eu não entendo isso. Então, quando vocês vão ver na jornada, a minha sugestão começa com uma cultura de formalizações internas, então assina tudo entre os sócios, determina as regras entre os sócios internamente, faz a contabilidade interna, tudo, estrutura de custos, isso tudo formalmente, mas para você ir registrar numa junta comercial, para você ter um CNPJ, para você começar a pagar um contador específico para recolhimento de imposto, eu acho que não é na fase de descoberta. Eu acho que tem alguns milestones mais à frente que vão te obrigar, e aí sim você precisa ter um CNPJ, aí sim você precisa se constituir como empresa, aí sim você vai precisar ter um contador, mas não na largada. Na largada eu acho que é importante ter uma cultura de governança e formalizações internas.
mas não necessariamente já aí ter o custo de formalizar numa junta comercial e perante o governo, essas coisas todas, não só pelo dinheiro que você vai gastar para abrir, mas também porque se a startup não valida o seu produto, se ela não prototipa, se ela não segue adiante, fechar isso vai dar um trabalhão. Então você abriu, mas perante junta comercial você tem CNPJ, Receita Federal, você já começa a envolver uma série de stakeholders que se a startup não for para frente, para fechar, assim, abrir te custaria um dinheiro desnecessário nesse momento. E fechar seria uma dor de cabeça maior ainda. Então é importante a gente entender em que momento do ciclo de vida é importante se constituir enquanto empresa, ter CNPJ, etc. e tal. E aí a minha abordagem nesse caso é, a partir da pessoa física dos sócios, não tem aquela coisa de você se registrar como limitada, como MEI, aí você vai e depois lá na frente você vai para SA fechada. Eu entendo que se o modelo da startup é de escalar, esse modelo que a gente desenhou aqui na introdução, se o modelo é esse, da descoberta à validação, que eu sugiro o risco seja na figura da pessoa física dos sócios, que no momento de formalização. Então, por exemplo, vai entrar um investidor que não é pai, amigo, família de ninguém. É um investidor que não tem uma relação de afecto societar, né, de familiaridade com os fundadores. Esse investidor, um terceiro, distante à relação ali dos sócios, vai exigir que vocês tenham um CNPJ e muito provavelmente vai exigir que vocês sejam uma sociedade anônima. Então, a minha sugestão, eu chamo de estratégia societária binária, que é você sair da pessoa física direto para uma SA fechada, se o modelo for de startup de escalar. Então, na pessoa física, você tem a fase de ideação, a fase de prototipação, validação, teste, validou, testou, está de pé, aí você vai direto para você se constitui como uma sociedade anônima fechada. Por quê? Porque é o veículo que melhor serve a esse modelo econômico de startup. E dá uma trabalheira, é uma economia, na minha experiência, burra. Se você primeiro constituir uma limitada, depois uma MEI, uma limitada, um não sei o quê, para depois se transformar numa SA. No final das contas, a SA fechada, você se constituir como uma sociedade anônima, ela vai requerer uma série de exigências como sociedade anônima que talvez custem um pouco mais do que se você tivesse transformado numa limitada. Mas é muito mais eficiente se considerar a essência da startup, o modelo econômico da startup. Então, a sociedade anônima é o veículo que melhor serve a esse modelo econômico. Então, minha sugestão é, por mais que algumas pessoas entendam, não, primeiro uma limitada, depois uma SA, eu entendo, e aí eu estou generalizando, que o ideal é ir na pessoa física e aí em determinados milestones, por exemplo, um terceiro desconhecido investidor chegar, um cliente grande querer, aí você se constitui como empresa, CNPJ, tudo certinho, já como uma sociedade anônima. Eu acho muito mais eficiente. Então você retarda a abertura da empresa, corre risco na pessoa física, e aí quando você passa da fase de teste e validação, você já se constitui como uma sociedade anônima. Então esse é um aspecto, por exemplo, que é muito emblemático sobre a pergunta da Melissa, que é aspectos econômicos. Então, para não gastar dinheiro desnecessário, você assume risco na pessoa física, mas com uma cultura interna de formalizações e governança, tal qual você fosse uma sociedade anônima, mas você ainda não se registrou no governo, na junta comercial, na Receita Federal, etc. Então, é uma cultura interna de governança. E aí, se chegar um investidor externo, se você tiver um cliente maior, quando você se prepara, vai montar equipe, vai contratar mais pessoas, então tem alguns milestones que necessariamente você precisa se constituir como empresa. A minha sugestão é que você já faça como sociedade anônima,
quando esses milestones chegar. Então, eu não vejo a necessidade, tem uma startup, está na fase de ideação, ainda não tem nem protótipo, eu tenho um protótipo, estou começando a testar, e aí já tem que constituir uma empresa, já tem que ter um CNPJ, já vai ter que pagar contador todo mês. Eu acho que não. Eu acho que não seria eficiente nesse aspecto. Você gastaria dinheiro e tempo com algo que é importante, mas eu não entendo como relevante. Na nossa abordagem, a gente propõe um caminho diferente. Então, é super importante essa questão de você desenhar a estratégia jurídica e abordar as questões jurídicas no tempo certo e visando a segurança jurídica e eficiência econômica. Eficiência econômica e segurança jurídica para crescer e, se for o caso, para fechar. Por isso que é importante a gente, na introdução, entender a essência da startup, porque tudo que a gente desenha da estratégia jurídica é para servir a essa essência da startup, que aí ou cresce muito e rápido ou fecha, e tudo aquilo que a gente falou lá da transitoriedade societária. Então, a sociedade anônima é o melhor mecanismo para fazer essa transição de vários sócios, é simples, é rápido, para escalar, para crescer, a sociedade anônima, enfim. Então, respondendo aí a pergunta da Melissa, que obrigado pela pergunta, porque é um aspecto super importante que precisa ser destacado. Então, tudo isso que a gente está desenhando dos aspectos jurídicos levou em consideração a essência da startup, a eficiência econômica e a segurança jurídica. Então, não é só simplesmente chegar e vamos tratar dos aspectos jurídicos, fazer tudo, porque... Não é. É fazer a coisa certa no momento certo, visando a essência da startup. Beleza, João, obrigada. Tem mais 3 perguntas aqui, mas Vamos estou lá. um pouco preocupada que o nosso tempo está acabando. Tá? Então, vou te fazer a primeira e aí a gente parte para as outras 2, tá? Você A primeira é do Rogério, da Vibus. Ele está perguntando, juridicamente, como que é vista a relação com os clientes quando um sócio comercial e outro técnico, visando evitar o roubo de clientes em alguma desavença. Cortou um pouco. Você poderia repetir? Deixa eu repetir. Como é vista juridicamente a relação com os clientes quando existe um sócio comercial e outro técnico, para evitar o roubo de clientes em alguma desavença? Cara, aí, pois essa é por isso que é importante ter um acordo entre os sócios. Então, o sócio comercial e o sócio técnico vão ter que assinar um acordo. Num primeiro momento, é um memorando de entendimentos, que é uma coisa mais suave, mas que já tem ali alguns aspectos que determinam, por exemplo, a quem pertence o cliente, ou determina, por exemplo, que o sócio que sair da empreitada, ele está bloqueado, ele não pode competir com a startup. Então, isso é muito comum, é uma cláusula de não compete, de não competição. Então, você tem um sócio comercial, o sócio técnico investindo na startup, né? Investindo o seu conhecimento, o seu tempo, suas relações na startup. E eles transferem isso para a startup. Aí o memorando de entendimento vai dizer o seguinte, olha, o sócio comercial está transferindo isso, e responsabilizando por isso, e em troca vai ganhar tanto por cento de participação. O sócio técnico está se responsabilizando por desenvolver o produto, por gerar inovação, e vai receber tantos por cento por isso. E os dois se comprometem a ficarem na startup e, se saírem, vão ficar 2 anos sem competir com essa área que a startup atua. E aí é importante definir que área é essa, definir no detalhe. Se foi e-commerce, que e-commerce. E aí os 2 sócios, ou todos os sócios, devem estar confortáveis em assinar isso, que é um compromisso. Na evolução da startup, para que a startup ganhe corpo, isso vai demandando responsabilidade e compromisso dos sócios fundadores. Então, para que um sócio não saia e leve o cliente, ele vai ter assinado, antes da desavença, antes da confusão, ele já vai ter assinado o memorando de entendimentos, que mais tarde, quando a empresa cresce, vira um acordo de sócios. Então, ele assinou primeiramente um memorando de entendimento dizendo o seguinte, olha, se a startup validar e o teste e der certo, etc. e tal, nós aqui somos sócios e nos dedicaremos à startup. Se alguém sair,
não vai poder fazer ou trabalhar no segmento que compita com a startup. Aí tem que detalhar esse segmento certinho, detalhar mesmo. Então, para que, enfim, então é um compromisso, mas eu entendo que é uma forma segura de não deixar com que nem o sócio técnico, nem o sócio comercial às vezes o cliente quer roubar o sócio técnico, ou então o sócio comercial leva o cliente para outra startup, enfim. Então é importante amarrar um memorando de entendimentos na largada. Acho que todos vocês, nessa fase em que vocês estão, seria importante assinar um memorando de entendimentos, que é um documento que pode ser simples, 2, 3, 4, 5 páginas, a depender do número de sócios, a depender das questões que vocês querem assinar, tratando de pontos essenciais para a largada. Então, qual é o compromisso de cada um, o que cada um recebe em troca desse compromisso, e não poder competir com a startup se sair da startup por X período de tempo. Esse tempo pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí tem que ser uma coisa que todo mundo se sinta confortável e concorde. Beleza, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui do André. Quando a startup começa a vender os primeiros produtos, ainda bem no início, devemos nos preocupar com impostos? Quais taxas devemos nos preocupar a partir da primeira venda? Cara, é fundamental se preocupar com o imposto desde o primeiro momento. Não, tem 2 perguntas que vocês têm que responder em relação ao imposto, que é o seguinte: que imposto eu devo pagar e quanto eu devo pagar de cada imposto? Então essas são as 2 perguntas que vocês têm que se perguntar o tempo inteiro, na hora de desenvolver o produto, na hora de testar o produto, na hora de vender o produto, que imposto eu tenho que pagar e quanto de cada imposto eu tenho que pagar. Infelizmente, o Brasil é o pior país do mundo, com o sistema tributário mais complexo do mundo, e aí é fundamental vocês terem um olhar mais técnico, mais apurado, quando vocês tiverem um protótipo, quando vocês estiverem, enfim, na fase de teste. Inclusive na fase de teste, o cliente não está pagando nada, incide imposto, tem que pagar imposto, que você está prestando um serviço, você está vendendo um produto, enfim. Então é fundamental estar preocupado aí desde o início com essa questão tributária, principalmente quando você já começa a vender para o cliente. Aí então incide imposto com certeza. Aí tem que descobrir que imposto que incide e quanto de cada imposto incide. E eu aqui no mapeamento, vocês veem que uma das áreas estratégicas, uma dessas fatias é a questão tributária. Então é fundamental vocês estarem desde o início conscientes de que vão ter que pagar imposto, que é difícil descobrir qual o imposto que a gente precisa pagar e qual o valor. Isso, cara, demanda um tempo relevante das lideranças, dos founders, dos gestores, do CEO, do CFO, e é absolutamente estratégico. O que acontece? Você deu certo, a startup está bombando, o produto está no mercado, está pronto para escalar, mas quando viu, cara, nos últimos 2 anos não recolheu imposto, ou recolheu imposto errado, ou então recolheu mais imposto do que deveria. Então, é uma questão estratégica relevante que vocês deviam estar atentos aí desde o início. E aí eu recomendo um bate-papo com um advogado especialista em direito tributário para orientar vocês na medida em que vocês já tenham clareza do modelo de negócio. Quando vocês tiverem clareza do modelo de negócio, quando vocês tiverem clareza do produto e do serviço, aí vale a pena você trazer alguém especialista em direito tributário para essa orientação. Mas até lá, enquanto você ainda está testando, modelando, enfim, ainda não tem nenhum cliente mesmo, está na empresa do amigo, testando, aí eu acho que não agride. Mas no momento em que bateu o martelo, validou, o modelo de negócio é esse, o produto é esse, o serviço é esse, é crítico ir buscar qual imposto incide e quanto vocês devem recolher desse imposto, para garantir que vocês não estão nem deixando de pagar, nem pagando maior. Beleza, obrigada, João. A última pergunta que a gente tem é do Lucas, da Trocados. Ele está perguntando se em momentos de envio de documentos estratégicos, se o envio de um NDA e uma simples confirmação da outra pessoa por e-mail é suficiente para a validade jurídica do documento.
Cara, a validade jurídica do documento, você precisa, o direito ele requer formalidade. Então, um contrato no Brasil, para ele estar formalmente constituído, para ele estar seguro, ele precisa estar assinado pelas partes, datado, precisa estar com 2 assinaturas de testemunhas, ele tem formalidades, né? O direito requer formalidades e aí é importante atentar para essas formalidades. O NDA é sempre uma questão polêmica. Por quê? Porque o NDA é um Non-Disclosure Agreement, né? É um contrato de confidencialidade. Mas no contrato de confidencialidade você desenha as cláusulas. Então tem vários tipos de NDA com várias cláusulas diferentes. E aí acontece muito com startups, com founders, de assinar NDAs achando que é um documento padrão, às vezes nem lê, e aí tem uma ou outra cláusula lá que, cara, dá direito de preferência para aquela pessoa com quem vocês estão assinando o NDA, ou então amarra vocês por um período X de tempo. Então, é importante vocês terem consciência de que o NDA ele não é ele não é uma verdade por si só. Todos os NDAs não são iguais a todos os NDAs. NDA é um contrato que tem cláusulas lá e essas cláusulas devem ser lidas, devem ser entendidas, porque eu já vi muito potenciais investidores ou potenciais clientes ou pessoas que estão querendo ter acesso aí a documentos estratégicos, a informação estratégica, que quer testar o produto ou serviço da startup, dizer não, a gente assina aqui esse NDA, etc. E o NDA tem cláusulas que não são de confidencialidade, são cláusulas que dão direitos que vão além de confidencialidade. E uma analogia que eu faço é bandas de música, né? Bandas de música na década de 80, na década de 90, era muito comum, a banda começava a fazer sucesso, aí chegava um produtor, falava, não, assina aqui esse contrato de produção padrão, etc. Tal. E aí nesse contrato de produção tinha cláusula de exclusividade, que a banda só podia tocar com aquele produtor durante 5 anos, durante 10 anos, e a banda achava que estava assinando um contrato padrão de produção, que o cara ia simplesmente produzir eles, e não era um padrão. E isso causou, cara, enormes problemas na década de 90 no Brasil. Por exemplo, vários grandes artistas, bandas, ficaram tempo sem tocar porque assinaram um contrato com o produtor, brigaram com o produtor, e aí estava exclusivo daquele produtor por 2, 3 anos, aí o músico tinha que esperar passar esses 2, 3 anos para voltar a tocar. Enfim, com a startup é pior ainda, não dá para esperar 2, 3 anos para voltar a tocar, fazer música, fazer show. Então vocês têm muita atenção no NDA, ler o NDA, compreender o NDA, exatamente o que vocês estão assinando. Às vezes é chato ler o NDA, mas alguém no grupo tem que ficar responsável por isso, de ler todos os NDAs que vocês assinam, porque às vezes tem cláusulas subentendidas que vão além de simplesmente confidencialidade. E sobre compartilhar informações estratégicas com players estratégicos, a minha sugestão é que vocês façam isso aos poucos. Não é só porque tem uma pessoa estratégica que vocês já vão chegar e abrir tudo, não. Abre um pouco, aí depois abre um pouco mais. Essa coisa do tem um NDA, não, trocou um e-mail, ok, vou dar confidencialidade. Isso não é NDA, isso não tem muita relevância jurídica. Claro que se tiver uma disputa, aquilo for para a justiça, você vai ter que explicar que teve uma troca, aquilo pode servir de prova de boa fé. Mas para um contrato de NDA ele de fato valer, ele precisa estar assinado pelas partes, datado, com testemunhas, enfim, ele tem requisitos formais. E atentem para o conteúdo e as cláusulas, porque às vezes tem cláusulas que não dizem respeito à confidencialidade. E, cara, NDA é sempre uma questão polêmica, porque é raríssimo, né, você colocar alguém na justiça com base única exclusivamente no NDA. Ele garante, ele traz ali uma relevância jurídica para um acordo moral, ético,
de confidencialidade, ao mesmo tempo no ecossistema de startup todo mundo conhece todo mundo, o investidor conversa com todas as startups no segmento, conversa com seus concorrentes, já tendo acesso às suas informações, então é sempre muito difícil acreditar que um NDA, o contrato de confidencialidade por si só garanta tudo. Então é importante vocês terem essa consciência de abrir as informações aos poucos, não sair abrindo tudo para qualquer um, além de, claro, assinar um NDA e ler o NDA que vocês estão assinando. Bom, acho que são essas as perguntas. João, queria te agradecer muito pelo tempo e por compartilhar o seu conhecimento e os resultados da sua pesquisa com a gente. Parabéns de novo pelo livro. Equipe, muito obrigada por participar. Espero que vocês tenham gostado bastante do workshop. Esse foi o último desse ano. Então, queria aproveitar para desejar a todos vocês boas festas, Feliz Natal, um ótimo começo de 2019. E em breve a gente manda a lista de oficinas de 2019. Maravilha. Queria agradecer a turma, queria, enfim, desejar aí boa sorte no processo. Vocês estão numa competição e é super bacana, muito aprendizado pela frente. Quem tiver interesse aí em ler um primeiro corte, ainda preliminar, vocês vão ver, eu vou disponibilizar. Peço feedback, peço que vocês me ajudem aí a refinar o texto. É super difícil, né, elaborar o conhecimento e aí acertar exatamente como colocar isso em palavras e criar uma narrativa. Então, feedback franco é super bem-vindo, de o que está dúvida, o que está muito, o que está cansativo. Gostaria desse compromisso de vocês. Vou compartilhar aí uma versão preliminar com esse intuito de vocês darem esse feedback. E tem outro ponto também que eu acho que vale a pena falar, que é o seguinte: tem uma lista de due diligence que lista todos esses 90 aspectos jurídicos, etc. e tal, que é uma lista muito saudável de ter à mão na medida da evolução. Então, pode ser aí também, posso compartilhar com vocês essa lista de due diligence que eu desenhei especificamente para startups de tecnologia no Brasil e que é uma ferramenta, um instrumento de consulta. Due diligence é quando você vai vender a empresa, você tem que passar, o investidor faz uma auditoria chamada due diligence, que é desenhada especificamente para compra e venda, e aí você ter essa lista à mão desde o começo e você ter consciência do que você precisa para estar investment ready é fundamental. Então, eu estou criando esse conceito de everyday investment ready, que é você fazer a jornada, a gestão jurídica ao longo da jornada com essa lista em mãos. Então, enfim, é uma ferramenta aí que vou compartilhar junto com esse capítulo da jornada para que vocês tenham à mão e ajudem aí na empreitada, no desafio de vocês. Boa sorte, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um abraço, gente. Foi um prazer. Obrigada, João. Manda sim pra gente, então, a lista e a prévia e eu compartilho com as equipes. Obrigada de novo e tudo de bom, gente. Até mais. Tchau, tchau.